Era um 12 de março de 2015, lá pras bandas de São Damião do Cerrado, no coração de Goiás, um lugar onde o sol castiga sem dó, e a poeira vermelha, fina como talco, gruda na alma e tinge as memórias. O ar pesado cheirava a terra molhada, uma promessa de chuva que pairava no céu acinzentado, mas teimava em não cair, aumentando a agonia da seca. O silêncio profundo do campo era quebrado apenas pelo canto agudo e melancólico de uma siriema solitária, um som que parecia ecoar a vastidão e a solidão da paisagem. Foi nesse cenário, nesse dia exato, que Ricardo, um homem de seus 40 e poucos anos, com o rosto marcado pela exaustão da vida corporativa e o olhar faminto por um horizonte sem prédios, apertou a mão grossa e calejada de seu Arlindo. Arlindo era um senhor de olhar cansado, daqueles que já viram de tudo, mas que ainda guardava um sorriso fácil e genuíno no canto da boca. O negócio estava fechado. A fazenda, já a Boa Esperança, com suas poucas mas orgulhosas cabeças de gado Nelore, o riacho sinuoso que cortava o fundo do pasto como uma veia de prata na terra vermelha, e uma casa simples, sem luxos, mas honesta em sua estrutura de madeira e tijolo à vista, era agora de Ricardo. A negociação fora surpreendentemente rápida, quase fácil demais, o que deixou uma pulga atrás da orelha de Ricardo, embora ele tenha preferido ignorar. Muita gente acha que para mudar de vida é preciso um milagre, um sinal divino, mas a verdade crua é que, às vezes, a gente só precisa da coragem de dar o primeiro passo, mesmo que seja em direção ao desconhecido, a um lugar onde o único vizinho está a quilômetros de poeira e silêncio. Ricardo sentia no peito aquela dor surda, a corrosão de anos vividos no piloto automático de uma metrópole que não perdoa. Trânsito, reuniões, metas inatingíveis e a sensação constante de estar correndo no lugar. A fazenda não era apenas uma solução. Era a promessa de um reset, a chance de ouvir os próprios pensamentos sem a interferência da buzina alheia. Ele pagou o combinado, uma quantia gorda, tudo em dinheiro vivo, cédulas empacotadas, como seu Arlindo havia exigido com uma firmeza tranquila. Ele dizia que não confiava em banco, que papel na mão é a única certeza que um homem pode ter. E enquanto Ricardo sonhava com o futuro, com o cheiro do capim e o som do gado, seu Arlindo falava do passado com um brilho nostálgico no olhar. Contava como ia pegar aquela grana e sumir no mundo, começar de novo em algum lugar bem longe dali, talvez no litoral, para finalmente sentir a brisa e ver o mar, coisa que ele só conhecia de fotografia. A cena era quase poética, cinematográfica. Dois homens, um chegando e outro partindo, selando seus destinos com um aperto de mão firme sob o céu imenso do cerrado. O que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar é que a partida de seu Arlindo seria o estopim de um dos casos de desaparecimento misterioso mais estranhos e comentados daquela região, uma daquelas histórias de desaparecidos que o povo conta em voz baixa na beira do fogão a lenha, entre um gole de café e outro. No dia seguinte ao negócio fechado, seu Arlindo foi visto pela última vez. A imagem final que se tem dele é na pequena e poeirenta rodoviária da cidade vizinha, um lugar que parecia parado no tempo. Comprou uma passagem só de ida para um destino genérico no Nordeste, algo como o primeiro que sair para cima, segundo o guicheiro. Com uma mala pequena de couro surrado numa mão e o chapéu na outra, ele entrou no ônibus, sentou-se na janela e, puf, sumiu. Virou fumaça, engolido pela estrada. Nos primeiros dias, ninguém deu por sua falta. Era o combinado, afinal. Ele mesmo dissera que ia desaparecer, curtir o dinheiro que a vida inteira de trabalho lhe rendeu. Mas as semanas se transformaram em meses, e o silêncio se tornou pesado demais. Ricardo, já instalado e se adaptando à rotina da fazenda, começou a achar aquilo estranho. Nenhum parente apareceu para buscar algum objeto esquecido. Nenhuma carta perdida chegou pelo correio, nenhuma notícia, nem boa, nem ruim. O silêncio de Arlindo era absoluto, denso. Na cidadezinha, a história se cristalizou numa única versão, conveniente e simples. O velho matreiro vendeu a fazenda, pegou a bolada e foi viver a vida adoidado, largando tudo e todos para trás, sem olhar para trás. Era um sumiço sem explicação, mas com uma explicação que todo mundo aceitou fácil demais,
pois acalmava a curiosidade e não exigia esforço. A polícia foi chamada, mas por desencargo de consciência de um vizinho distante. Um delegado sonolento fez uma ou duas perguntas protocolares, olhou a papelada da venda e arquivou o caso com a mesma velocidade com que se espanta uma mosca. Para eles, não havia crime. Um homem adulto, solteiro, sem filhos conhecidos ou herdeiros diretos, tinha todo o direito de vender o que era seu e desaparecer no mapa se assim o desejasse. E assim, o nome de Arlindo da Silva entrou para a estatística informal e invisível das pessoas desaparecidas, cujo destino ninguém se importou muito em investigar. A vida de Ricardo na fazenda, que deveria ser um santuário de paz, começou assombrada por essa sombra, por esse cochicho, por essa história mal contada. Ele tentava não pensar, focar no trabalho, na terra, nos bichos, mas era difícil. Cada canto daquela casa, cada ferramenta gasta na oficina, cada rangido da porteira de aroeira parecia sussurrar o nome do antigo dono. Era um daqueles casos não resolvidos que, em vez de se acomodar no passado, insiste em morar no presente, como um fantasma teimoso. A investigação oficial sobre o desaparecimento foi praticamente nula, um detalhe que apenas alimentava a lenda do velho que enganou todo mundo e foi ser feliz. Os anos passaram. A poeira vermelha de Goiás assentou, literalmente, sobre a história de Arlindo. Ricardo se acostumou, ou melhor, se fundiu com a vida no campo. Aprendeu o tempo certo da terra, o jeito de lidar com o gado, o complexo dicionário dos sons da noite. A história de seu Arlindo virou um recauson, uma lenda local que ele mesmo, com certa ironia, contava para os poucos visitantes que apareciam por lá. O antigo dono? Ah, esse aí pegou o dinheiro e foi virar rei em alguma praia do Nordeste, dizia ele, repetindo a versão que ele mesmo tentava aceitar. Ele reformou a casa, pintou as paredes de um branco que feria a vista sob o sol, trocou o telhado que ameaçava desabar. A fazenda, já boa esperança, finalmente começava a fazer jus ao nome, florescendo sob seus cuidados. A memória do desaparecimento misterioso foi se apagando, se tornando parte da paisagem, como uma árvore antiga e retorcida no meio do pasto. Todo mundo sabe que está lá, mas ninguém presta mais atenção. Ricardo tinha, enfim, encontrado sua paz. Ele acreditava, como todo mundo, na história mais simples e conveniente. Arlindo estava em algum lugar, numa rede, com água de coco na mão, gastando o dinheiro que ganhou honestamente com a venda do suor de uma vida inteira. E estava tudo bem. A vida segue, pelo menos era o que ele pensava, porque o passado, meu amigo, tem um jeito teimoso e traiçoeiro de deixar raízes profundas. E não importa quanto tempo passe, não importa quanta terra você jogue por cima, uma hora, essas raízes brotam, rompendo o chão da normalidade. A tranquilidade de Ricardo estava com os dias contados, e ele, em sua paz recém-conquistada, nem desconfiava que estava vivendo, comendo e dormindo, em cima de um segredo que transformaria um simples caso de sumiço, sem explicação, em algo muito, muito mais complexo e sombrio. A verdade sobre o que aconteceu com Arlindo não estava numa praia paradisíaca no Nordeste, mas ali mesmo, literalmente debaixo de seus pés, esperando pacientemente o momento certo para ser desenterrada. Histórias de desaparecidos são assim, cheias de reviravoltas inesperadas, e essa estava prestes a ter a sua. Foi numa noite de temporal violento, em meados de 2019, que o destino resolveu chacoalhar as coisas. Uma daquelas chuvas de verão, torrenciais, com um vento que assobiava nas frestas como alma penada, e raios que cortavam o céu, iluminando o pasto em flashes fantasmagóricos, como se fosse dia. Uma goteira antiga no quarto de ferramentas, que Ricardo sempre deixava para consertar depois, finalmente cedeu sob a força da água. A água escorria com força, formando uma poça bem em cima de umas tábuas velhas do assoalho de madeira. No dia seguinte, com o sol já de volta, impiedoso, ele foi arrumar o estrago. Quando levantou a tábua encharcada e empenada para avaliar o dano na estrutura, notou algo estranho. O som, por puro instinto, bateu com o cabo do martelo no chão, e o toque, tocum, soou oco. Diferente do som maciço do resto do assoalho, a curiosidade, aquela coceira na alma que a gente não consegue ignorar, tomou conta dele.
Com uma alavanca forçou as tábuas vizinhas, que rangeram em protesto. E lá estava. Nossos antepassados escondiam coisas debaixo da terra, e parece que esse instinto primordial nunca morre. Não era um baú de tesouro de pirata, mas um pequeno cofre de metal, quadrado, coberto de ferrugem, solidamente chumbado no contrapiso de cimento. O coração de Ricardo disparou, batendo descompassado no peito. Eita! Naquele instante, a primeira e única coisa que veio à sua cabeça foi: o dinheiro. Arlindo não levou o dinheiro. Ele foi pego, roubado, talvez morto, e o dinheiro ficou para trás. Aquele desaparecimento misterioso, antes uma história de um velho esperto, de repente ganhava os contornos sombrios de um latrocínio. Ele se viu de repente no meio de uma cena de crime, anos depois do fato consumado. O que era uma lenda local agora parecia um desses casos reais de desaparecimento que a gente vê na televisão, daqueles bem cabeludos. Ele tentou, com as mãos trêmulas, abrir o cofre. Nada. Forçou a maçaneta. Nem 1 milímetro. Era um modelo antigo, de combinação numérica, sem chave, sem arrombamento fácil. Ali, de joelhos no chão empoeirado, sentindo o cheiro de terra úmida e metal velho, Ricardo percebeu que a paz que ele tanto buscou e tanto custou a construir tinha acabado de ser trocada por um quebra-cabeça perigoso e indesejado. A investigação sobre o desaparecimento de Arlindo, aquela que a polícia nunca se deu ao trabalho de fazer, estava prestes a começar. E o detetive improvisado era ele. Aquele cofre enferrujado virou uma obsessão. Ricardo passou dias e noites tentando adivinhar a combinação. Datas de nascimento? Ele não sabia nenhuma. Números da sorte? Impossível adivinhar. Ele poderia ter chamado um chaveiro da cidade, arrombado à força com uma marreta, mas algo dentro dele, uma intuição, lhe dizia que precisava fazer aquilo do jeito certo, como se estivesse desvendando um ritual sagrado, respeitando o segredo que ali estava guardado. Ele começou a pensar em seu Arlindo, a revirar as poucas e fragmentadas lembranças que tinha das conversas que tiveram. O velho era um homem de hábitos simples e de poucas palavras sobre si mesmo, mas falava muito, e com uma saudade palpável, da esposa falecida, uma tal de Dona Elza. Ricardo lembrou de ter visto, quando chegou, um pequeno calendário de 2014, o último ano completo de Arlindo ali, pendurado por um prego torto na cozinha. Havia uma data circulada em caneta vermelha, 23 de maio. Seria o aniversário dela? A data de casamento? Ele tentou as combinações, 23/05, 14, 14/05, 23. Nada. Frustrado, ele estava quase desistindo, já de olho na marreta, quando uma outra lembrança, uma frase solta, emergiu do fundo de sua memória. No dia da venda, Arlindo apontou para uma marca de facão na porteira principal e disse, com um orgulho melancólico: "Foi bem aqui que eu comecei tudo em 1978, sozinho, com a cara e a coragem." Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. E se a combinação não fosse uma data, mas um ano, ou uma sequência de números importantes para a história daquele homem? Ele limpou o pó acumulado no seletor do cofre, girou devagar, o som do mecanismo rangendo no silêncio. 23 para a direita, 05 para a esquerda, 78 para a direita. Ouviu-se um raclicking, seco, metálico, o som mais alto e definitivo que ele já tinha ouvido no silêncio daquela fazenda. Com o coração na boca, ele girou a maçaneta. A porta pesada do cofre cedeu com um gemido de metal. A expectativa era encontrar pilhas de dinheiro, talvez joias de família, uma arma. Mas o que havia dentro era muito mais desconcertante e profundo. Não havia uma única nota de dinheiro. Havia apenas uma pasta de couro gasta pelo tempo e um pequeno envelope amarelado, quase da cor do pó. Aquele sumiço sem explicação estava prestes a ganhar uma explicação que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter imaginado. O que a polícia preguiçosamente classificou como um simples caso de abandono era, na verdade, a ponta de um iceberg colossal, o capítulo final de uma vida inteira de segredos e fugas. A busca por pessoas desaparecidas muitas vezes se concentra em onde elas foram, mas às vezes a resposta mais importante é: de quem elas estavam fugindo? Ricardo sentou-se no chão de terra batida, o cheiro de mofo e ferrugem impregnando o ar. Com as mãos ainda trêmulas, abriu a pasta de couro. Dentro,
documentos antigos, uma certidão de nascimento com um nome que ele nunca tinha ouvido: Inácio Pereira. A data de nascimento era compatível com a idade que Arlindo aparentava ter. E logo abaixo, uma certidão de óbito, para o mesmo Inácio Pereira, datada de 1977, com a causa da morte descrita como afogamento em acidente no Rio Paraná. Como podia ser? Um homem vivo guardando sua própria certidão de óbito? Embaixo dos documentos, havia recortes de jornais velhos, amarelados e quebradiços, da década de 70. As manchetes falavam de um grande escândalo de grilagem de terras no sul do país, envolvendo políticos, empresários e muita violência. O nome de Inácio Pereira aparecia em uma das matérias, listado como uma testemunha-chave que havia desaparecido misteriosamente, pouco antes de prestar um depoimento crucial. E então as cartas, dezenas delas, escritas ao longo de décadas pelo irmão de Inácio, enviadas para caixas postais diferentes em cidades remotas. As cartas falavam de perigo constante, de gente que ainda o procurava, de como ele tinha feito a coisa certa ao morrer, para proteger sua esposa e seu filho pequeno. Nossa Senhora! A verdade atingiu Ricardo como um raio. Arlindo não era Arlindo. Arlindo era um fantasma. O homem que ele conheceu era Inácio. Uma testemunha que forjou a própria morte para escapar de gente poderosa, mudou de nome e se escondeu por quase 40 anos no lugar mais isolado e esquecido que conseguiu encontrar. A fazenda, já de Boa Esperança, não era só um negócio, era um esconderijo, um refúgio. O desaparecimento misterioso de 2015 não foi uma fuga para curtir a vida, foi a segunda fuga. O dinheiro da venda da fazenda não era para comprar uma vida de luxo, mas para financiar um último recomeço, talvez porque ele sentiu que seus antigos inimigos estavam se aproximando de novo, ou simplesmente porque a idade chegou, e ele queria viver seus últimos anos sem o peso constante do medo. O envelope amarelado continha uma única foto, desbotada. Um homem mais jovem, Inácio, abraçado a uma mulher sorridente e a um menino pequeno no colo. No verso, uma caligrafia tremida dizia: para que vocês possam viver. Adeus, tonto. Aquele caso de desaparecimento não era sobre dinheiro ou malandragem, era sobre sobrevivência, sacrifício e um amor profundo. A investigação amadora de Ricardo tinha solucionado um mistério de décadas, revelando um drama humano que superava qualquer história de crime e ganância que o povo da cidade pudesse inventar. Todos os casos não resolvidos têm uma verdade por trás, e essa era uma das mais inacreditáveis e comoventes. Com a pasta de couro nas mãos, Ricardo sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele tinha a prova de que um homem chamado Arlindo nunca existiu de fato, e que um homem chamado Inácio ainda poderia estar vivo, em algum lugar, sob uma nova identidade. O que fazer? Levar tudo à polícia? Contar a verdade e, ao fazer isso, talvez colocar a vida daquele senhor, agora um completo desconhecido, em risco novamente, desfazendo o sacrifício de uma vida inteira? Ou deveria honrar o segredo que ele guardou com tanto custo por quase 40 anos? Ali, no meio do nada, com o sol do cerrado entrando pela fresta da porta, Ricardo tomou uma decisão. Ele dobrou os documentos com o máximo cuidado, colocou-os de volta na pasta de couro, fechou o cofre enferrujado e o deixou ali, no seu túmulo de cimento sob o assoalho. Ele não ia contar a ninguém. Aquele segredo morreria com ele. Inácio, ou Arlindo, ou quem quer que ele fosse agora, merecia ter sua paz, onde quer que estivesse. O sumiço dele não era um crime a ser resolvido, mas a conclusão de uma história de fuga que durou uma vida inteira. Ricardo voltou a consertar as tábuas do assoalho, pregando cada uma com firmeza, e quando terminou, era como se nada tivesse acontecido. Mas tudo, absolutamente tudo, tinha mudado para ele. A sombra que pairava sobre a fazenda não era mais a de um velho malandro, mas a de um homem corajoso que fez o impensável para proteger quem amava. A fazenda, já Boa Esperança, agora tinha um novo e profundo significado. Era, de fato, um lugar de esperança e de recomeço. Essa história nos ensina uma lição poderosa. A gente julga muito rápido. A gente ouve um boato, uma meia-verdade, e constrói uma realidade inteira na nossa cabeça, quase sempre a mais simples e mais cínica.
Quantos casos de pessoas desaparecidas são arquivados com base em suposições erradas e preguiçosas? Quantas histórias têm uma verdade muito mais profunda e complexa escondida debaixo do assoalho? Pense nisso. O que você teria feito no lugar do Ricardo? Você teria revelado a verdade, buscando uma justiça abstrata? Ou teria guardado o segredo, protegendo a paz de um homem? Deixa aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião. E tome cuidado, porque as aparências enganam, e a história mais simples que te contam pode ser a maior das mentiras, escondendo uma verdade que você nem imagina. Agora que você aprendeu como um detalhe pode mudar tudo em um caso de desaparecimento, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como pequenas anomalias em fotos antigas ajudaram a resolver 3 outros casos que a polícia havia desistido.